Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sandaike Sharanye Trambaki Gauri Narayani Namo Stuti Shristi Chiti Vinasham Shakti Bhute Sanantani Gunazraye Gunamaye Narayani Namo Stuti Sharanagata Jinakta Paritrana Parayane Sarvasyarchi Hare Devi Narayani Namo Stuti Jaya Narayani Namo Stuti Jaya Narayani Namo Stuti Jaya Narayani Namo Stuti Jaya Narayani Namo Stuti. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Abrindo esse vídeo com esse belíssimo e tradicional hino em glória à Mãe Divina. Estamos aqui reunidos para um episódio especial deste canal, um episódio que não está aqui enfileirado nas séries que apresento, né, sequencialmente. Embora talvez esse episódio possa um dia fazer parte de uma série de conceitos básicos, essenciais desta cultura de Bhakti Yoga que transmitimos aqui. No dia de hoje nós vamos considerar aqui o tema, muitas vezes, né, considerado lateralmente, que faz parte de muitos aspectos dos tópicos tratados, que é o tema de Maya, não é? Maya, que geralmente é visto como a ilusão, não é? Mas aqui nós vamos considerar Maya do ponto de vista do ensino de Sri Ramakrishna Paramahansa, nosso grande mestre, que experimentou Deus de todas as formas e revelou o caminho do amor divino. Para Thakur Sri Ramakrishna, então, nós vamos considerar a Mãe Divina. E nós vamos considerar os dois aspectos da Mãe Divina: Mahamaya e Yogamaya. Sem dúvida nenhuma, para que possamos compreender muitas coisas, esse conceito refinado terá que ser alcançado. Não é? O conceito da Mãe Divina, o Shakti, e o conceito de Mahamaya e Yogamaya. Eu peço muito a Deus, rogo a Yogamaya que me ilumine para poder transmitir aqui esta luz espiritual do ensinamento de Sri Ramakrishna e a compreensão melhor desses aspectos sobre a energia de Deus, o seu poder e os caminhos que somos colocados neste jogo de Deus. Então, hoje, é engraçado como as coisas surgem, né? Alguns dias atrás, um amigo entrou em contato comigo, respondendo uns vídeos, comentando nos vídeos, melhor dizendo, e ele fazia comentários a respeito de uma personalidade espiritual que era um
um proeminente professor espiritual que tinha aspectos notoriamente luminosos em sua trajetória e aspectos também muito controversos e negativos. E ele explicava essa contradição, essas coisas com a ideia de Maia. Dizia assim, é a Maia, né? Essa confusão. E eu fiquei com aquilo para mim assim, dizendo, sim, faz sentido, mas podemos aprofundar mais isso. Hoje, pela manhã, quando eu estava levando o meu filho menor para o colégio, eu havia deixado ele na escola assim bem cedinho e voltava, eu vi uma árvore assim muito frondosa assim próximo do colégio, ela estava tão bonita, ele não tinha flores, mas tinha folhas assim, e a luz do sol refletia nela e eu me distraí com aquilo e quase pisei numa lagarta, que muito provavelmente desceu dessa árvore e que estava querendo ir do chão ali onde ela estava até a calçada, do outro lado tinha um canteiro. E eu consegui pular por cima dela e olhei para aquele bichinho e falei, nossa, que lindo, né? Verde, assim, verde escuro com preto e ao mesmo tempo muito repugnante para mim. Não sei se todos pensam assim, mas as duas coisas estavam combinadas ali. E eu também pensei naquele animalzinho tão frágil. Eu pensei assim, alguém vai vir aqui andando? Não vai pisar nele, porque ele é tão indefeso. E pensei, né? Ao mesmo tempo ele é tão maravilhoso, tão poderoso, porque ele é uma coisa viva, né? Diferente desses carros enormes que passam por aqui, que são tão mais, né, significativos do que aquela lagarta para muitos, mas eles não têm nenhum poder, né? Eles são coisas, né, sem vida. E aí fiquei pensando nisso e falei, vi as pessoas, né, vindo na direção contrária, falei, alguém vai pisar nesse bichinho? Será que eu não deveria ir lá pegar uma folha, como já fiz algumas vezes, pegar a lagarta e colocar lá no outro lugar para ela ficar tranquila? E ao mesmo tempo pensei, já estou eu aqui confundindo o verdadeiro ser com o falso ser. Eu devo saber que é o Atman que está ali naquele animal e que o corpo é só um invólucro pouco capacitado, né? Porque o Atman ali não lembra de Deus. E por fim pensei, estou eu me colocando no jogo do fazedor, não é? Aquele que realiza. Quantas lagartas estão caminhando pelos chãos do mundo, eu posso resolver tudo isso? Não. Me lembrei que esses aspectos, todos eles combinados, né? A bondade, querer fazer o bem, a ilusão de ter poder, a beleza, a feiura, o poder, a fragilidade, todas essas coisas nos envolvem nesse tema maravilhoso da Shakti do Senhor e de Mahamaya e de Yogamaya. Então eu pensei, acho que é importante tratar desse tema porque ele é fundacional e ele tem muito a ver com o ensinamento de Sri Ramakrishna. O que é Maya, meus irmãos queridos? Maya é o poder de Deus. Maya é a sua Shakti. Vendo pelo ponto de vista assim, né, Advaita, né, Maya é ilusão. Mas pelo ponto de vista Bhakti, Maya é o poder de Deus, que gera tudo isso que vemos, né? É a Shakti, a energia criadora. Em tudo, ok? Sri Ramakrishna dizia, Brahman e Shakti são inseparáveis, como o fogo e o poder de queimar. Essa é a imagem que está cruzada, né? Mas ele dizia, esta Shakti tem duas faces. Uma esconde Deus e outra revela o Senhor. Mahamaya e Yogamaya. Então vamos começar por Mahamaya, o véu da ilusão. Mahamaya, então, é o aspecto da Shakti, é o aspecto da mãe, é o aspecto do poder de Deus que nos prende ao mundo, nos fazendo esquecer o quê? Da nossa verdadeira natureza divina. Esta Maya, a grande ilusão, cria o quê? O senso do eu pequeno, o egoísmo, o desejo, a raiva, o apego. Ela é que nos faz acreditar que eu sou esse corpo, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou negro, eu sou branco, eu sou LGBT, eu sou vegetariano, eu sou carnívoro, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou o fazedor. Esta é a obra da grande ilusão.
Sri Ramakrishna dizia: é Mahamaya que aprisiona o homem com os laços feitos do quê? Luxúria, ganância, ira, avareza, não é? Egoísmo. Thakur tem a sua linguagem sempre amorosa, sempre bondosa, sempre positiva. Então ele dizia, porque é a mãe, não é? A Shakti é a mãe, mesmo como Mahamaya. Então ele dizia, como Mahamaya, a mãe é como aquela mãe que coloca seus filhos com os brinquedos e diz, vai lá brincar, que eu tenho que fazer as coisas. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer esse crochê, eu tenho que, enfim, cuidar das minhas coisas aqui. Então deixa os filhos no parquinho, para que eles não atrapalhem. Assim, dizia Thakur, todo esse universo é como esse parquinho, na qual nós, as crianças da mãe, nos esquecemos. É uma forma, não é? Bonita de ver. Mas explica exatamente o que é. Não é? Mas o que viria a ser, então, Yoga Maya? Yoga Maya. A ilusão, a magia. Maya aqui tem a ver de magia, né? A grande magia que engana, que esconde, Mahamaya. Yoga Maya, a grande magia, o grande poder que une. Porque yoga é união. Não é? Então, ela, Yoga Maya, é a outra face da Shakti. Não é? Ela também é um véu. Veja, é Maya também. Mas é uma Maya, é um poder ilusório não sustentado pela ignorância, por tamas, mas sim por amor, mas sim por sátiva. Não é? Como pode ser isso? Como pode haver um véu de amor se o véu aqui encobre o Senhor? Quando pensamos, por exemplo, na lila de Sri Krishna, na história tradicional de Krishna, o que nós lembramos assim imediatamente? Pelo menos a maior parte das pessoas que se associa com a história de Krishna, pensamos em Vrindavan, pensamos nos pastores e pastores de Vraja, pensamos na mãe Yashoda, pensamos naquele Krishna menino e pensamos nos seus companheiros que o viam com o quê? Como um menino. Um menino amigo, um menino amoroso, um menino levado, mas um menino deles. Krishna, ainda assim, era aquele que levantava a montanha com o dedo, que matava demônios, que fazia isso, aquilo, que abriu a boca e a mãe Yashoda viu o universo inteiro, mas a Yoga Maya do Senhor permitiu que ocultar a sua glória divina, para permitir que aqueles companheiros eternos do Senhor pudessem viver aqui uma história de intimidade amorosa. Como amigos, como colegas, como amantes, como filhos, como pais. Então, Thakur dizia, Deus encarna para brincar com seus devotos mais próximos. Ele oculta sua própria glória com o Yoga Maya, para que os devotos possam amar Deus como o quê? Como pai, como filho, como irmão, como amigo, como amante. Essas emoções tão poderosas que nós conhecemos dentro dos relacionamentos humanos pelo seu Senhor. Pense na Virgem Maria. Ela recebeu do anjo Gabriel a notícia de que o Emmanuel seria tão importante, mas ainda assim era o seu filho querido. Foi assim que Maria então foi lá, não é? Quando o Senhor Jesus estava começando a sua vida pública, uma multidão cercava sua casa e ela foi lá com os irmãos de Jesus falar, ô filho, para com isso. Por quê? Porque era concomitantemente o seu Senhor e o seu Filho amado. Quem permite essa conexão é Yoga Maya. Uma conexão de amor profundo. Não é? Eternamente Mãe do Senhor. Por quê? Por causa de Yoga Maya. Não é? É um véu, ainda assim, claro, mas que infunde devoção. Que infunde esse poder de amar. Amar o divino. Não é? Então, essas são as características dessas duas faces da mesma mãe. Não é? Mahamaya e Yoga Maya. Então, qual é a natureza de Mahamaya? É que ela vela, tapa, cobre o Senhor
com ignorância, tamas, raiva, violência, sensualidade, egotismo, tolices. Tá? E Yoga Maya também encobre o Senhor, mas com o quê? Com amor. Quais são os efeitos? Os efeitos disso? Mahamaya prende você ao mundo. Yoga Maya eleva a alma a Deus. Não é? Eu lembro, certa vez eu estava numa festa, numa celebração, e tinha uma pessoa, né, que foi querer fazer uma oração para celebrar as coisas. Era uma pessoa que tinha muito sucesso na vida material, e ela fez a oração dizendo assim: ó Senhor, obrigado por esse apartamento novo que o Senhor me deu, obrigado por esse emprego, por essa promoção, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha família, obrigado por todas essas coisas. E eu fiquei pensando, que grande devoto de Mahamaya temos. Não falei isso, mas... Porque todas essas coisas são as coisas que nos prendem ao mundo. E nós agradecemos por elas, sem dúvida nenhuma. Porque é o poder de Deus mesmo. Mas é o poder de Deus que nos mantém aqui. Vocês podem lembrar disso da história, né, de Lázaro, o mendigo das escadarias, e o homem rico. Lázaro não tinha nada, mas ele estava no bom lugar no fim. E o homem rico não. Vocês podem lembrar daquele jovem erudito que foi procurar o Senhor Jesus e perguntou: como eu faço para alcançar a vida eterna? E o mestre disse para ele: larga tudo e me segue. E aquele homem não pôde. E o Senhor Jesus disse, antes, achando que ele era uma pessoa comum, disse: se você quer, segue a lei, cumpre os mandamentos. Você vai ter certamente respostas positivas. Mas se você quer deixar esse mundo, aí você precisa ter amor único por Deus. Mahamaya e Yoga Maya. Não é? Qual é a finalidade, então? Mahamaya mantém a alma aqui, neste jogo de transitoriedade, no parquinho. E Yoga Maya leva até Deus. Sri Ramakrishna dizia: esse mundo é como um céu coalhado de pipas. 2 ou 3 pipas estancam e a mãe bate palma. O que são o céu coalhado de pipas? São as milhares e milhares e milhares incontáveis de almas presas à transitoriedade. Quantas estancam? As pouquíssimas que conseguem descobrir o sabor de Deus. Mahamaya é o céu coalhado de pipas. Todos nós tão interessados nessas coisas do mundo, né? As guerras, a política, os dramas, os campeonatos, a riqueza, as profissões, o que eu vou ser na vida, o futuro dos meus filhos, meios de ficar mais jovem, perder minhas rugas, não é? Remédios que vão nos dar mais potência sexual até termos 148 anos. Viver gozando as coisas que o mundo tem para dar, viajar para Marte, conseguir outros lugares, manter a jiva aqui no Sansara. Esse é o poder de Mahamaya. Qual é o poder de Yoga Maya? Fazer perceber que não é neste mundo a nossa alegria, que não é com essa natureza transitória. As duas faces de um mesmo poder, não é? De uma mesma mãe. Sri Ramakrishna dizia: é a mesma Shakti, a mesma mãe que prende e liberta. É a mesma mão que amarra o laço e solta o laço. Tudo, então, para diferenciar a influência de Mahamaya e Yoga Maya depende do quê? Da graça de Deus. Mas claro, a graça de Deus vai acender e iluminar o anseio sincero do devoto. Então, se você quer mundo, Deus é misericordioso e compassivo, e através da Mãe Divina, na sua face de Mahamaya, ela te dá mundo com os elementos do karma. Mas se você deseja por Deus, anseia por Deus, a Mãe Divina, com a face de Yoga Maya, a magia da conexão, faz com que você chegue a Deus. Não é?
Para quem vive no ego pequeno, para quem vive para o mundo, a Mãe Divina se mostra como Mahamaya. Mas quem ama Deus, quem aspira por Deus com sinceridade, com anseio, ela, a mesma Mãe, aparece como Yoga Maya e conduz a nossa alma pela mão, como uma mãe faz, até os pés do Senhor. Assim disse Thakur Sri Ramakrishna. Então isso explica como Sri Ramakrishna, por exemplo, né? Ele era um sacerdote do templo de Kali, e a imagem de Kali é tão bravia, é tão difícil, não é? Língua para fora, colar de caveira, saia de braços decepados, carregando uma espada e uma cabeça na mão, pisando em um demônio. E Sri Ramakrishna olhava para ela como Yoga Maya. Não como a mãe bravia, mas como Durga, a mãe amorosa e bendita. Por quê? Porque os seus olhos eram untados com o colírio do amor. Então assim é. Não devemos ter medo da mãe. Não devemos ter medo da Shakti. Não devemos ter medo de Maya. Devemos sim rogar à mãe que nos liberte do mundo das aparências e que nos envolva no seu véu de amor. Que ela nos permita ver o Senhor com os olhos do coração, como fizeram os santos e devotos puros de todas as tradições. Não é? E assim nós podemos compreender. Tantas pessoas dizem, né? Mas se Deus existe, por que ocorre isso ou aquilo? Se Deus existe, por que não vejo? Se temos anseio, a mãe nos mostra. O que desejamos, ela nos mostra. Se desejamos o mundo, ela nos dá mundo. Se desejamos Deus, ela nos leva. Sri Ramakrishna contava uma analogia, uma parábola, que um homem caminhava por uma estrada e 3 salteadores, 3 bandidos, né, o acossaram, e o primeiro, depois de ter roubado ele, disse: vou matar esse homem para que ele não nos denuncie. O segundo disse: não, vamos amarrá-lo e jogá-lo na floresta amarrado. E o terceiro nada falou, mas depois voltou e desamarrou o homem. E disse para ele: eu vou te levar até a estrada e te mostrar o caminho para a sua casa. Deu remédio para ele, água para ele. Mas ele disse: não posso te levar, só posso te mostrar o caminho. Thakur dizia que o primeiro bandido era tamas, a energia que mata a nossa espiritualidade. O segundo bandido que queria prender era rajas, aquilo que nos prende ao mundo, né? Eu quero emprego, eu quero sucesso, eu quero sexo, eu quero fama, eu quero reconhecimento, eu quero mundo. E o terceiro era Sattva, que mostra a você o caminho de Deus. Não é Deus. Ser bom não faz você conhecer Deus, mas faz você ansiar por Ele. Então, podemos dizer, né, que tamas e rajas são aspectos de Mahamaya. E Sattva é o aspecto de Yoga Maya. Tudo se trata do poder de Deus, né? E tudo se trata do que queremos. Como partes do Senhor, estamos destinados a, em algum momento, pensarmos que só seremos felizes se conhecermos o Senhor. Mas temos essas alternativas e o poder de Deus para nos guiar. Tá bom, meus amigos. Eu espero que tenha sido instrutivo, que tenha sido edificante e que possa ser um ponto de esclarecimento, não é? Para considerarmos pelo menos esse termo Maya de um modo mais profundo e entendermos um pouco mais o mecanismo, não é, dessas coisas. Muitas pessoas, né, perguntam: mas Sri Ramakrishna, tantas coisas Vaishnavas, mas ele não era um devoto de Kali? Mas os Vaishnavas são muito devotados à Mãe Divina, em seus múltiplos aspectos, porque eles acreditam na energia do Senhor. Lá no capítulo 7 do Bhagavad Gita, você vai ver o Senhor dizendo, né? A minha energia inferior é a alma dos seres viventes. A minha energia superior é a alma dos seres viventes. A minha energia inferior é todas as coisas que formam esse universo. E assim, não é? Yoga Maya, Mahamaya se conectam. Tá bom, meus amigos? Então,
Eu espero mesmo que tenha sido positivo, que tenha sido bom. Aqueles que tiverem dúvidas sobre esse tema podem comentar aqui, podem entrar em contato para que a gente torne as coisas sempre mais claras, né? E que isso nos ajude a ter anseio por Deus. Que esse é o objetivo. Não é um conhecimento, uma erudição pura e simplesmente, mas uma ferramenta para que possamos despertar, lembrar quem somos e desejarmos então sair do parquinho. Tacor dizia, a mãe deixa lá os filhos no parquinho, vai fazer lá comida, as coisas. Mas se um filho berra muito, ela sabe que não é brincadeira e vai lá pegar ele. Se nós cantamos, choramos por Deus, a mãe vem, nos carrega e nos leva aos pés do Senhor. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até uma próxima oportunidade de conversarmos. E que possamos crescer nesse caminho. Um grande abraço, então. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Janani Sharadam Devin Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayosritan Pranamami Mumu